Pessoal, olha só, vou começar a falar sobre função de segundo grau com vocês. Eu vi isso aqui na internet esses dias, achei o máximo. Quero mostrar para vocês também sei fazer assim bonitinho. Olha só, toda função de segundo grau, ela tem essa carinha aqui, ó. Ax ao quadrado mais bx mais c. O que que é a, b e c? É um número aleatório, é um número qualquer. B e c podem ser zero, só a que não pode ser zero, porque se a for zero, vai eliminar esse x ao quadrado, não é uma função de segundo grau. Aí vai ser uma função de primeiro grau. Então, quando ele fala aquele monte de coisa com a diferente de zero, é só isso que ele quer dizer. E aí, uma coisa que vocês podem ficar meio desesperado. Calma, quando eles colocam assim, f de x, g de x, isso tudo é a mesma coisa que ele dizer y é igual. É só o nome da função. A função se chama f de x. Aí ele vai te dar outra função e ele quer mostrar que é diferente. Ele vai chamar de g de x. Ele podia chamar de Maria, João, mas esse é o nome da função. Isso tudo quer dizer que f de x é o y, é o vértice, é o y lá. Então, e aí se eu quiser resolver essa questão, essa função, ele vai dizer, a função f de x, tal, 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 tem duas raízes diferentes. Aí, para eu achar a raiz, eu vou pegar a função e vou igualar a zero. Tá entendendo que esse f de x é só o nome, não me importa? Depois eu vou pegar e vou igualar a zero. Isso é uma função de segundo grau. Lembrando que se a for maior que zero, ou seja, for positivo, essa função vai ter a concavidade para cima. Se esse a for menor que zero, ou seja, se ele for negativo, essa função vai ter concavidade para baixo. E se ela tiver concavidade para cima, ela vai ter um número mínimo, um valor mínimo, um y mínimo. Se ela tiver uma concavidade para baixo, ela vai ter um valor máximo. Entenderam? É isso que ele quer dizer, quando às vezes ele te pede o máximo ou o mínimo da função. E aí eu vou ensinar vocês a como achar esses valores mais rapidamente. Mas todo y tem um x do máximo, esse é o vértice, chamado vértice. E todo y tem um x do mínimo. Entenderam? Outra coisa é o c. O c significa onde a função corta o eixo y. Então, aqui a gente tem o plano cartesiano, né? X e y. Aí, o C significa em qual lugar de y a parábola corta o eixo. Então, por exemplo, se C for 3, a parábola corta o y, corta o eixo y no valor de 3. Se for 0, se a função for ax ao quadrado mais bx igual a 0, não tiver c, se o c for igual a 0, significa que a parábola passa pelo zero quando ela corta o eixo y. Do mesmo jeito, pode ser com ela negativa, não tem problema, tá? Então, por exemplo, se c for menos 1, se for ax ao quadrado mais bx menos 1. Se c for menos 1, significa que a parábola corta em menos 1. E se esse a for negativo, essa parábola pode ser para baixo também. Isso aí não importa. O c só diz que corta no eixo y. Agora eu vou falar sobre as raízes da função do segundo grau. As raízes de uma função ax ao quadrado mais bx mais c são as soluções dessa função. Se é uma função de segundo grau, ela tem duas raízes, x1 e x2. Eu vou chamar de x1 e x2. E, para você, muitas questões fazem afirmativas sobre essas raízes.
Para você encontrar essas raízes, você tem que resolver essa função. Você vai igualar ela a zero. Só que você pode fazer afirmativas sobre elas calculando o delta dessa função. O delta é um valor que é calculado por b ao quadrado menos 4ac. Ou seja, você vai pegar esse valor de b elevado ao quadrado, multiplicar menos 4 multiplicado por a vezes c. E você faz essa diferença aqui. E você encontra um valor. Delta pode ser 1, 2, 3, menos 1, menos 2, pode ser 0. Esse valor vai te dar uma informação sobre a função, não é o valor da raiz. Só que se delta for maior que 0, 1, 2, 3, 4, essas duas raízes vão ser diferentes. Eu vou ter x1 diferente de x2. Ou seja, essa função vai cortar o gráfico em x em dois pontos diferentes. Eu vou ter x1 e x2, porque as soluções é onde o gráfico corta o eixo x. Se eu calcular delta e ele for igual a zero, então quer dizer que x1 é igual a x2. As duas raízes são iguais. Então, ele vai cortar o gráfico em um só ponto, porque x1 é igual a x2 no eixo x. E se delta for menor que zero, for negativo, menos 1, menos 2, menos 3, etc., ele não vai tocar o eixo x, porque as raízes são números imaginários, a raiz vai ser negativa, vai ser números que não cabem dentro do plano real. Então, ele não vai tocar o eixo x. E aí, nas questões, ele vai te fazer assumir assim, afirmativas. X, as duas raízes são iguais, as duas raízes são diferentes. O gráfico toca o eixo x em dois pontos distintos. Ele vai usar disso para te cobrar essa informação, se você sabe calcular o delta e se você sabe analisar o gráfico de uma função de segundo grau. E aí, lembra que eu falei para vocês do vértice? Às vezes o vértice vai ser igual à solução, né? As raízes, mas nem sempre. Aqui ele tem um vértice, mas ele não toca o x. E aí, para você calcular o vértice, vou colocar aqui, cálculo. Lembra que é o ponto máximo ou o ponto mínimo, é o vértice. Máximo, se a função tiver a negativo, e ponto mínimo se a função tiver a positivo. E aí, para calcular, e isso é bom vocês saberem, o delta e esse cálculo vocês têm que saber também. Porque tem questões que só vão sair dessa maneira. E o y do vértice é o menos delta sobre 4a. Vocês têm que saber isso daqui, porque tem algumas questões que vão ser mais fáceis assim. Mas eu vou ensinar vocês uma outra maneira bem mais rápida de calcular o vértice. E aí vocês vão escolher qual a melhor forma de fazer. Mas algumas questões, eles vão te dar o delta. Então, para você calcular, você tem que saber essas duas fórmulas aqui, tá bom? Então, aqui, analisando essa função, chamei de y, mas podia ser f de x, g de x. O a dela é menos 1, tá vendo? Menos 1. O b é 24 e o c é 25. Aí, o que eu tenho que olhar? Eu já posso ir lá e marcar. O c, 25, é onde a função corta o eixo y. Aí eu vou marcar aqui, 25 é o c. Aí eu já calculei aqui, o delta deu positivo, maior que zero, 676. Significa que as duas raízes vão ser diferentes e
vai cortar o gráfico em dois pontos de x diferentes. Só que aí eu não quero calcular eles agora, não me interessa agora. Só interessa saber que são diferentes. E aí eu calculei o x do vértice e o y do vértice. Como é uma função com a negativo, essa concavidade vai ser voltada para baixo. E esse vértice vai ser o máximo da função. E aí eu calculei o x do vértice é 12 e o y deu 169. Aí eu vou marcar esses pontos no gráfico. X do vértice, nessas horas sempre passa um avião, e y do vértice. Ou seja, que x e y máximos, já que a minha função tem a negativo. E aí eu faço o gráfico da função. Ele provavelmente vai passar aqui, ó, cortando o eixo y em 25, com o vértice em 12 e 169, e as minhas raízes vão ser diferentes, então ele vai cortar o eixo x em pontos distintos. Pronto, aí ele pode fazer um monte de afirmação. Você precisa fazer esse desenho todo na questão? Não, mas você tem que fazer pelo menos esse cálculo aqui, ó, para te guiar, e aí você sabe analisar o C onde corta o y, se A for negativa, concavidade para baixo, se A for positiva, concavidade para cima. E aí você vê lá o que ele está te pedindo.